Já tem bastante gente aí? 5 pessoas só. Vamos esperar um pouquinho ou vamos começar? Eu acho que eu vou começar porque eu vou... Ó, o Leonardo. Léo, né? Parece que ele não gosta de ser chamado de Leonardo. Eu acho. Né, Léo? Não sei. Então, tá bom. Vou começar a aula dando uma pequena revisão super rápida da aula passada, né? Porque ela terminou assim meio de repente. E vou fazer os exercicinhos que eu fiquei te devendo. Como é que foi semana passada? Me conta. Oi, tudo bem, Léo? Você que é o Léo, né? Que não gosta que chamem de Leonardo. Sim. Muito bonito. Eu tenho 2 amigos. Um chama Leonardo, o outro chama Leopoldo. E os 2 são Léos e são os meus melhores amigos. São maravilhosos. Gosto de todos. Me dou bem com Leonardos. Então, gente, como é que foi semana passada? Corrido? Deu para acompanhar? Foi muito rápido, muito devagar? Foi ótima a aula semana passada. Fala, Léo. Foi ótima a aula. Foi ótimo. Ah, que bom. O ritmo tá bom, tá dando, vocês pegaram os exercícios. Ah, que bom que vocês gostaram. Foram postados lá os exercícios né, para vocês treinarem, vocês fizeram. Tiveram alguma dúvida? Tudo sob controle? Fiquei com dúvida nas 2 últimas. Nas 2 últimas. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui para me lembrar. Das 2 últimas. Vamos ver. Oh, meu Deus. Eu não estou com ela aqui. Vou abrir aqui, deixa eu me achar. Lista de exercícios. Este aqui. As 2 últimas, a 4 na figura abaixo. Faltou uma figura, é isso? É por isso? Não faltou. Ué, eu que tô com a lista, então. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Assim, a experiência de Miller. Tá. Você ficou com dúvida em que exatamente? Na 4, acho que eu consegui identificar, só que assim, o Oparin, ele não o Oparin, o outro, que esqueci o nome do outro cientista, ele tinha comprovado. Só que o Oparin, ele tinha apenas hipóteses, não era? Isso, mais ou menos isso. Além desse experimento... Eu fiquei bugado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tô... Só um minutinho. É como eu tô falando, eu acho que a 4 eu consegui identificar o meu erro. O problema mesmo é a 5. Bom, a resposta correta aí desse experimento é do Miller, né? Você tá falando? Essa experiência aí é do Miller, que foi quem comprovou, né? Que misturando esses elementos, esses gases aí, na presença de energia, né? Era possível criar moléculas mais complexas, que são os compostos orgânicos. Você respondeu que letra? Só um minutinho, professora, eu tô pegando aqui o caderno. Tá. Agora, na 5ª também você teve, deixa eu ver, durante os primeiros bilhões de anos de existência de vida, os seres procariontes evoluíram e desenvolveram processos bioquímicos fundamentais, tais como mecanismos de duplicação do material hereditário, síntese de proteína e obtenção de energia e outros. Em relação à evolução dos processos de obtenção de energia, é lógico se pensar que ele fala um monte de coisas, a ponte alternativa, que é a sequência correta. Então, primeiro, pela hipótese que a gente aceita hoje, o primeiro ser vivo era heterótrofo. Então, ele precisava respirar. Ele não fazia fotossíntese, não produzia o próprio alimento, ele só respirava. Então, eu não sei se é essa a sua dúvida. Existe uma respiração, né, que é uma reação para produzir energia, que usa oxigênio, que é a nossa, né? É a respiração aeróbica. Mas existe uma maneira de produzir energia também sem oxigênio, que é anaeróbico. Como lá, você deve lembrar, na atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Então, o primeiro ser vivo que surgiu, ele
produzia energia por respiração, mas era um processo que não usava oxigênio, era anaeróbico. Então, essa terceira frase aí é que seria a primeira ocorrência pela nossa história aqui. Aí depois, com essa respiração, ainda que não usasse oxigênio, a respiração produz CO2. E aí começou a encher a atmosfera de CO2. Agora, se você está lembrado de fotossíntese, um ser que é capaz de fazer fotossíntese, ele usa CO2. E lá no início, na Terra primitiva, não tinha CO2. Então, mesmo que existisse alguém lá capaz de fazer fotossíntese, não faria, porque não ia ter CO2. Mas, depois que surgiu esse primeiro ser vivo, ainda que anaeróbico, começou a produção de CO2, e então, se algum organismo soubesse usar isso, faria a fotossíntese para produzir o alimento a partir de gás carbônico e a energia. Então, o número 2 seria o próximo acontecimento. Daí, a fotossíntese, você deve saber que produz oxigênio. Não tinha, né? Agora começou a produzir. Encheu a atmosfera de oxigênio, e agora sim puderam surgir os aeróbicos, que aí está na frase número 1. Não, minto. Aqui o processo é a 4, né? Durante o processo de fotossíntese, ocorre a degradação de água e liberação de energia e oxigênio. Então, só depois desse número 4 é que foi o número 1. Entendeu? Estão me ouvindo? Sim, sim. É que eu não concluí essa história. Lembra que faltou um pedacinho da aula? Faltou justamente o fecho, assim, o resumão. Que é o que eu vou começar hoje com esse resumão. E eu vou te falar dessas histórias agora. Tá bom? Deixa eu... Fiz barulho aqui, né? Meu negócio, deixa eu silenciar ele. Pronto. Posso começar? Como é que vocês estão? Querem falar mais alguma coisa? Chegou mais gente aí, ó. A Juliana tá aí. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite. Então, tá joia. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso começar a aula de hoje, então, que é, na verdade, uma retomada da aula passada, e a novidade. Vou compartilhar a apresentação aqui com você, que é aqui. Não é aqui. Ué? Lousa, alterar tela cheia, alternar legenda, alternar. Meu Deus. Perdi aqui onde que compartilha, gente. Oh, Jesus. Tem uma flechinha que sobe, apresentar uma guia, uma janela. Não. Onde que está compartilhar, Juliana? Você sabe? Não tô. Tá aparecendo as opções de compartilhar guia, essas coisas? Vocês têm que escolher uma. Então, aqui tem um quadradinho com uma flechinha. Uhum. E aqui está escrito assim, apresentar. É isso? É compartilhar? É isso? Apresentar? Isso. Uma janela, uma guia? Não sei. Uma janela, deve ser. Aqui é uma janela, achei. Tá. Está aqui. Obrigada, Ju, achei. Pronto. Compartilhei. Agora eu estou compartilhando. Acho. Tá bom? Então tá. Se está tudo sob controle... A Júlia Monteiro está dizendo que está meio perdida em como acessar lá. Acessar o quê? Ao Google? As aulas? Você tem que entrar no Google Drive. Aí eu não sei se tem que fazer um cadastro, não sei como é que é, não. Quem sabe isso que é o Felipe, né? Mas por onde? Então, quando você entra no Google, tem aqueles quadradinhos, assim, um monte de opçõezinhas, onde você tem o YouTube, você tem um monte de coisinhas lá para entrar, seu e-mail e tal. Uma delas é um triângulozinho assim, é o Drive. Aí você entra lá e você vai para a nossa... Para ficar mais fácil, o link do Google Drive está na descrição do grupo do WhatsApp. Isso, é verdade. Eu esqueci disso. Tem razão. É isso aí, Léo. Entendeu? Você vai lá no teu grupo de alunos e lá na descrição, clica lá, tem um link.
Vai lá ver se você consegue, depois você me fala se você conseguiu ou não. Tá bom? Muito bem. Então, agora sim, olha aqui, ó. Se você está vendo essa primeira telinha aí, é um resumão da aula passada. Então, aqui você tem as hipóteses de como teria se originado a vida. O criacionismo, que um ser poderoso teria criado todos os seres, mas isso sempre foi contestado. Mas então, se não foi um ser superior, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Ou ele surgiu da matéria inanimada, que foi a teoria da abiogênese, que também perdurou por muito tempo, desde antes de Cristo, inclusive. Aristóteles acreditava em abiogênese. E depois, só no século XVII, que começaram a questionar a abiogênese. E aí diziam que então não é assim, por geração espontânea. Um ser vivo só surge de outro, né? Pré-existente, por reprodução. Então aí surgiu essa teoria aí da biogênese. Olha lá, o pessoal está falando, mas por onde? Vou lá, apareceu para solicitar acesso. Deu certo? Ótimo. Muito bom. Perfeito. Então, quando surgiu essa nova teoria biogênese, os cientistas lá começaram a ter que provar o seu ponto de vista. Então, cada um lá fez o seu experimento, chegou às suas conclusões. Nem sempre os experimentos estavam muito bem feitos, né, em termos de metodologia científica. Mas, como não tinha outro jeito, ficou por assim mesmo. Até que no século XIX, Louis Pasteur fez um experimento mais controlado, com todas as características necessárias, e chegou à conclusão que todos os seres vivos, inclusive os micróbios, surgiam por biogênese. Ok? Aí, se um ser vivo, então, surge de outro pré-existente, como é que surgiu o primeiro? Esse é o problema, né? Então, nós vimos também algumas teorias. Pode ter sido o criacionismo, né, de Deus, né, que criou os seres vivos. A panspermia cósmica, que a vida teria vindo de outro planeta, mas essa não é muito aceita, não é aceita. A hipótese autotrófica, que é desse último exercício que você estava falando, Léo. Hipótese autotrófica. Seria o primeiro ser vivo, seria capaz de produzir o próprio alimento, né? Autótrofo, pela fotossíntese. Mas aí a gente concluiu que a fotossíntese é uma reação química muito difícil, muito complexa, para ter sido o primeiro ser vivo já ser capaz de fazer isso, né? Isso é pouco provável. Então, pelas observações, foi gerada a hipótese da heterotrófica. O primeiro ser vivo não era capaz de produzir o próprio alimento, não. Já existiria alimento na Terra primitiva. O que é o alimento para nós? É matéria orgânica. E esse primeiro ser vivo ingeria essa matéria orgânica para produzir a sua energia. Como é que produz a energia? Por respiração, que aí foi o que faltou, então, no resuminho que está aqui embaixo. Ó. Então, a respiração produz energia a partir do alimento que você comeu. Isso pode ser feito com oxigênio ou sem oxigênio, essa produção de energia. O primeiro ser vivo, então, não fazia fotossíntese. Precisava comer para produzir energia pela respiração. A respiração dele era aeróbica ou anaeróbica? Com oxigênio ou sem oxigênio? Sem oxigênio. Porque lá na atmosfera primitiva não tinha oxigênio ainda. Agora, essa respiração anaeróbica, né? Sem oxigênio mesmo, produziu gás carbônico, começou a produzir gás carbônico, gás carbônico, gás carbônico. Encheu a atmosfera de gás carbônico. E aí sim poderiam ter surgido os fotossintetizantes, que usam gás carbônico, usam energia para produzir o próprio alimento. E também produz oxigênio, que neste momento para ela não é importante, joga fora o oxigênio. Começou a encher a atmosfera com oxigênio. Então poderiam surgir os seres aeróbicos, né, que fazem respiração usando o oxigênio, que é muito mais eficiente, né, na verdade. Um dia você vai aprender, produz muito mais energia. Usando a mesma quantidade de alimento, a respiração aeróbica produz mais energia do que se não usasse oxigênio. Então, você otimiza a produção de energia do alimento, a partir do alimento. Estão manjando?
E essa aqui, essa figurinha aqui, ó, que eu montei, eu achei assim, que ficou um resuminho bem da hora para você acompanhar os acontecimentos. Então, já te mostrei de 3 formas diferentes, né? Aquela que tinha uns textinhos lá, que as bolinhas foram ficando transparentes. Te mostrei uma figura maior com tudo junto, lembra? Tinha um vulcãozinho lá. E aqui eu fiz um mais enxutinho ainda, ó. Com a atmosfera primitiva, o que tinha lá. Isso aqui é o tempo atrás, né? 4 milhões de anos atrás, 4 milhões e 600 mil. Então, olha, esses elementos, essas substâncias, esses gases que tinham lá na atmosfera primitiva, quando receberam a energia do sol ultravioleta, ou então descargas elétricas dos raios, né, das tempestades, se rearranjaram aqui e formaram os primeiros aminoácidos. E é isso que foi a dúvida que apareceu, acho, para o Léo, né? O Oparin disse que isso era possível, sim, né? Pode ter acontecido. Tanta energia que tinha lá, podiam ter formado aminoácidos. E aí o Miller fez aquela experiência com aquele aparelho, que você precisa conhecer aquele aparelho, né? A cara dele. E saber para que serve aquele aparelho. Aquele aparelho serviu para provar que foi possível surgirem aminoácidos lá na Terra primitiva. Pois é, esses aminoácidos estão surgindo no ambiente lá terrestre, naquela atmosfera muito louca ali. Começou a chover, escorreu tudo isso para a água. Na água, esses aminoácidos se juntam para formar proteínas, que já são moléculas maiores, mais complexas, que não gostam muito de água. Então, elas se agrupam de uma forma a se proteger, vamos dizer assim, da água ao redor. Então, forma essa espécie de bolha, cheia de proteínas ali dentro. Essa estrutura foi chamada de coacervado, por esse cientista aqui chamado Fox. Para manter essa organização, requer uma certa energia, né? Não é fácil. Então, ela obtinha alimento do ambiente para produzir sua energia. E com isso, iam juntando mais proteínas aqui dentro. E esse coacervado crescia. E, portanto, precisava de mais energia. E crescia. Como é muito difícil, né? Alimentar um coacervado muito grande, né? Absorver alimento para todo um coacervadão. Supõe-se que esse coacervadão se dividiu em 2 coacervadinhos para facilitar a nutrição, né? A absorção de alimento. Agora, isso nos faz pensar no seguinte: no momento em que o coacervado se dividiu em 2, ele correria o risco de se desorganizar de novo. Só que isso aqui demorou milhões de anos para acontecer. E o tempo até hoje, assim, foi muito, né? Para a nossa realidade é muito, mas para a realidade do surgimento da vida, não foi tanto tempo assim. Então, o que parece é que essa coisa se dividiu em 2 e manteve a sua organização. Senão ia ter que começar tudo de novo. Mas não, ele parece que manteve a organização. Então, supõe-se que isso foi possível, porque neste momento surgiu um material genético que mantém as características entre as gerações. Então, esse material genético, que agora estava cercada por uma membrana feita de proteínas, na verdade é lipoproteica, teria sido a célula primitiva, ó, 3 milhões e 500 mil anos atrás. Ou seja, ó, tempão para formar a primeira célula primitiva. Como é que seria esse ser? Unicelular, então, né, pequenininho, microscópico. Procarionte, que você lembra, é aquele que o material genético está disperso no citoplasma, não tem membrana nuclear. Heterótrofo, porque ele não produz o próprio alimento. E anaeróbico, porque ele não usa oxigênio, não tinha oxigênio aqui na Terra primitiva. Mas aí ele fazendo essa respiração anaeróbica, que também é chamada de fermentação, começou a produzir gás carbônico. Encheu a atmosfera de gás carbônico. Tá ligado? Efeito estufa. Efeito estufa já começou aí, amor. Fala, Petra, depois eu continuo. Diga. Ou quer escrever ou vai falar comigo? Eu não tô te ouvindo. Petra, você apertou sem querer aí? Acho que é o gato dela. Peraí, Júlia que tá perguntando. Pro, qual o nome
de quem faz respiração com oxigênio? Aeróbicos. É a respiração aeróbica. São seres anaeróbios, ou aeróbios. Fazem respiração anaeróbica. Entendeu? Mas aí a Petra apareceu e sumiu, não sei o que aconteceu com ela. Ou que ela volta. Tá bom. Bom, então, ó, gás carbônico. Começou a encher a atmosfera de gás carbônico. Começou a formar uma camada de gás carbônico que começou a proteger o nosso planeta contra radiações muito excessivas. E também começou a reter ou a manter uma temperatura mais adequada para a vida que nós conhecemos aqui. Porque até então, as temperaturas eram terríveis, né? Insustentáveis. Mas, enquanto isso, nesse princípio, esse efeito estufa foi interessante para deixar a temperatura amena, né? Adequada. Hoje, com a queima de combustível tal, já produziram tanto gás carbônico que aí já criou um desequilíbrio. Bom, essa é outra aula. Bom, aí, como tem agora gás carbônico, se alguém estivesse lá e fosse capaz de fazer fotossíntese, não tinha feito até agora, porque não tinha gás carbônico. Agora que tem gás carbônico, consigo pegar isso aqui e produzir o próprio alimento. Fez fotossíntese. Só que a fotossíntese também produz oxigênio. Não tinha. Encheu a atmosfera de oxigênio. Então, se alguém lá fosse capaz de fazer respiração aeróbica, que é mais eficiente, agora que tinha oxigênio, ele ia fazer. Porque antes, mesmo que ele soubesse, ele não faria, não tinha oxigênio. Agora que apareceu oxigênio, olha o que eu consigo fazer com oxigênio. Respiração aeróbica produz muito mais energia. Por isso que tem mais seres aeróbicos hoje do que anaeróbicos. Certo? Depois disso, surge uma membrana nuclear, a primeira célula eucarionte, com uma série de organelas dentro. Tem teorias também para explicar como essas organelas aparecem. Enfim, várias células juntas começam a interagir entre si. Acho que isso é pleonasmo, né? Interagir entre si, ou não? Interagir só pode ser entre si, né? E aí formam colônias que se tornam tão dependentes um do outro, tão dependentes um do outro, que esse monte de células agora são considerados um único organismo, pluricelular. E por meio do processo de evolução, que eu vou explicar hoje, esses seres primitivos, simples, deram origem aos animais e vegetais que a gente conhece hoje. Então, nós estamos aqui, os primeiros animais vegetais surgiram há 540 milhões de anos atrás. Fala, Petra, chegou? Olha lá, ela aperta, acho que é o gato dela que está andando em cima do teclado. Segura o gato. Eita, Laia. Alguém consegue falar com a Petra aí, gente? Eu não sei se ela está com algum problema. Eita, sei lá. Bom, estou aqui, Petra, se precisar, fala comigo. A internet dela desses dias estava ruim. Às vezes pode ser isso. Tadinha, ela deve estar tentando entrar ou falar comigo e não consegue. Petra, estou preocupada com você. Ai, gente. Manda no zap do grupo lá dos alunos. Ó, vou abrir meu zap para ver se aparece aqui, ó. Alunos. Pronto. Vai lá. Bom, então aqui está a aula passada. Esse slide está fofo. Clica isso aí. Tira uma foto disso aí. Guarda no seu coração. Tá bom? Vamos fazer um exercício. Aliás, 3. Vou mudar de slide. Me acompanha aí, hein? Ó. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente no arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Rede e Pasteur, que mostraram
experimentalmente que. Então, o que esses dois, sem olhar as alternativas, o que esses dois caras tentaram provar? Que não era por abiogênese que a vida surgia. A vida surgia de outros seres vivos pré-existentes, por reprodução. Depois que você raciocinou isso, você lê as alternativas. Senão, você começa a fazer um bololô com as ideias. Então, agora que você tem a ideia na tua cabeça, seres vivos podem ser criados em laboratório? Foi isso que o pastor falou? Não foi. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Foi isso que o pastor falou? Não foi. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Ah, agora sim. Então, é a letra C de cocô. Sacou? Então, ó, Enem, amor, Enem é interpretação de texto. Então, às vezes, essas alternativas poderiam até estar corretas. Mas, se não foi o Red e o pastor que disseram isso, não é para assinalar. Ah, mas não é verdade que eu posso criar seres em laboratório? Hoje é possível criar seres em laboratório. Mas isso é recentíssimo, moderníssimo. Não foi o Red nem o pastor que falaram isso. Compreenderam? Então, a letra C de cocô. Outra. Tipo, credo, professora. Este quadro aqui, ó, é muito interessante. E o Enem adora essas coisas. Que você não precisa saber tudo sobre algum assunto. Mas você tem que saber, a partir de uma tabela, a partir de um gráfico, enfim, de um texto, extrair as informações para chegar em alguma conclusão. Então, aqui, é claro que alguns conhecimentos você tem que ter. Mas observe essa tabela, você compreende ela? Os geólogos aí, não sei se é da geografia ou geologia, sei lá, eles dividem né, toda a idade do planeta em eras aqui, sabe? Períodos que representam milhares ou milhões de anos. Então, aqui são os tempos de hoje, né? Aqui em cima, fauna e floras atuais. O que é esse 001 milhões de anos? É matemática isso aqui, né? Tem que saber biologia para saber isso aqui. Aqui, ó. 4.600 milhões de anos. 4 bilhões de anos. Tá ligado? Bom, então ele dividiu aqui, eu espero que você já tenha percebido que ele não dividiu isso em tamanhos proporcionais, né? Por exemplo, se aqui é 4 milhões e 600 mil, qual que é a metade disso? É 2.300, né? Cadê o 2.300? Está aqui, ó. Então, a metade desse tempo todo está aqui, ó. Então, olha o que aconteceu na primeira metade da história do planeta. No máximo, aqui, ó, surgiram organismos, ó, procariontes, e ainda nem tinha surgido os eucariontes, que foi em 2000. Estou falando de 2.300, 2.300.000. Você está me acompanhando? Então, esse tipo de visão que você tem que ter. Mas vamos ver aqui essa questão. Tem que responder 2 questões olhando esse quadro. Então, na letra A, quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos? Eu sei lá. Deixa eu olhar na tabela, né? Cadê hominídeos? Ó, hominídeos aqui, ó. Ó os répteis aqui, ó. Aqui, mais ou menos, ó, daqui até aqui tem 23 milhões de anos, né? Se ele diz que aqui tem 5, daqui até aqui tem que ter tido uns 15 milhões de anos. Entendeu? Então, tá meio no meio, mais ou menos, aí vai uns 7 milhões, mais 5 milhões, vai dar aí uns 12 milhões, arredondando, dá uns 10, 15 milhões de anos. Entendeu? Aqui. Eu anotaria isso aqui para não ter que raciocinar essas coisas de novo, sabe? Aproximadamente aqui uns 15 milhões de anos, vai. Agora, aqui no aparecimento dos répteis, se aqui é 290, aqui é 360, então aqui tem uns 50 milhões de anos aqui nesse meia-boca aqui, certo? Então aqui, 290 mais 50 dá 340.
aparecimento dos répteis 350. Tá me entendendo? Estou fazendo uma matemática bem tosca, mas não precisa ser exato aqui. Então, 350, ele falou 500 milhões. Não foi, né? Se você entendeu o que eu fiz aqui, quanto tempo se passou daqui até os 350 milhões? Ele estava aqui nos 10, né? Mais ou menos que eu falei. Até os 350, 340 milhões que se passaram. E não 500, como diz ali. Eu fui clara ou enrolei tudo? Para mim foi bem clara. Que bom. Me fala, hein? Porque às vezes eu tenho medo de falar demais e acabo atrapalhando em vez de ajudando. Então não é a letra A. Letra B. Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, a América do Sul e a África estavam fisicamente unidas? Você sabe o que é isso? Isso é um conhecimento que você deveria ter, que eu vou te contar agora. Lá no início do planeta, o planeta Terra era mais concentradinho, sabe? Uma bolinha menor. E com o esfriamento e tal, ele começou a expandir. Então, inicialmente, havia um grande continente só. Gigante. Uma maçaroca de terra só. Um montão de mar, né? Mas era um pedação de terra e um montão de mar. Esse pedação enorme de terra, esse único continente, era chamado de Pangeia. Já ouviu falar? E aí, quando a Terra começou a se expandir, esse pedação de terra aí, né, esse continente, rachou todo em pedaços e começaram a se afastar um pedaço do outro, formando os continentes que a gente tem hoje. E olha que fofinho que é isso. Olha lá. Você já deve ter percebido que as costas aqui da América do Sul se encaixam perfeitamente com a barriguinha da África. E aí, ó, a projeção que foi feita da separação desse grande continente. Então, o que era uma Pangeia se fragmentou para formar os continentes que a gente tem hoje. Então, isso aconteceu aqui, ó. Olha, surgiram os primeiros dinossauros, ainda tinha Pangeia, ainda praticamente. Né? Tá, aí ele está falando aqui, o Homo sapiens surgiu no planeta quando a América e a África estavam fisicamente unidas? Cadê Não. Não, onde que você acha que surgiu a nossa espécie Homo sapiens? Foi aqui? Não foi. Aqui surgiu nossos parentes mais próximos da família hominídea. Uma família parecida com a nossa. Nós viemos de um ancestral daqui, sim. Mas a nossa espécie Homo sapiens chama sapiens por quê? Porque tem conhecimento, tem sabedoria, tem inteligência, capacidade de criação. Então, a diquinha para isso aqui, ó, se você não sabe quando surgiu, ó, primeiros utensílios de pedra, que já é uma ferramenta criada pelo Homo habilis, que é um ancestral também nosso ali. Apesar de que hoje a teoria diz que várias espécies de Homo, do gênero Homo, conviveram, né? Inclusive o Neandertal, aparentemente era nosso contemporâneo lá, o Homo sapiens. E, estranhamente, essas espécies conviviam e se relacionavam. E surgiram os descendentes, os híbridos, né, os misturados disso que deram origem a nós. Então, aí, por que prevaleceu o Homo sapiens? Olha a teoria que tem. Por que não tem os outros Homo? Cadê o Homo erectus? Cadê o Neandertal? Por que eles se extinguiram? Não tem nenhum Homo, outro, só tem Homo sapiens, pô. Por quê? Então, parece que a teoria diz o seguinte, que a nossa espécie Homo sapiens era a mais destrutiva. Então, a gente, quando chegava num ambiente, matava tudo, comia tudo, destruía tudo, e ia dominando tudo. Isso te faz pensar em alguma coisa relativa a hoje, não? Pois é. É isso que está acontecendo até hoje, né? Só estamos destruindo. A população crescendo loucamente, meu filho. Onde vamos parar, não é? Né, Thalia? Isso mesmo. Então, nós estamos aqui, ó.
Não foi, né? Então, quando o Homo sapiens surgiu, já não estava mais junto, né? Olha quanto tempo se passou aqui, ó, da Pangeia. Nossa, 200 milhões de anos, não tem nada a ver. Já estava separado, já. Na letra C, no pré-cambriano, tá aqui o pré-cambriano, surgiam em meio líquido os primeiros vestígios de vida. Primeiros vestígios de vida. Aqui, ó. Então, sim, é isso aí. Sacou? A próxima questão, que também é baseado nessa tabela, eu vou pedir para você fazer sozinho. Uma questão, em geral, tem 3 minutos para você fazer. Eu vou te dar 2. Ah, por quê, professora? Porque eu sou assim, né? Eu gosto de trabalhar sob pressão. Então, eu vou mudar aqui, vou botar como é que chama isso aqui? O cronômetro. Eu vou botar 2 minutos. Contagem regressiva. E você vai fazer agora o próximo exercício. Todos prontos? Olha lá, hein? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vai. Tá ouvindo? E aí? Deu para ler? Deu para responder? Como é que foi? 2 minutos foi pouco ou foi muito? Você nem tchum o exercício. Pensei na letra E, mas não tenho certeza. Vamos ver. Veja bem, como é que eu resolveria isso aqui? Antes de me apegar às datas aqui, você entendeu a pergunta, né? Ele pegou todo o tempo aqui do planeta e pôs uma régua aqui de 0 a 100, tá vendo? Então, ele equalizou o negócio aqui, né? Lembra que a metade estava aqui, ó, nos 2.300? Então, aqui é o nosso 50. Tipo, 50%, entendeu? Agora, a primeira coisa que você pode observar, antes de pensar nesses números, é a sequência dos acontecimentos aqui, ó. Nessa letra A, ó. Lá no tempo zero, lá no início do planeta, formou-se a Terra, ok. Aí, logo, surgiram os primeiros peixes. E aí, depois de um tempão, surgiram os eucariontes. Como assim? Nada a ver, concorda? Então, essa aqui se esquece. Agora, as outras todas, se você botou reparo, estão na mesma ordem. Então, formou a Terra, aí surgiu a vida, aí surgiram os eucariontes, depois é que surgiram os peixes, até chegar na fauna de hoje, flora e fauna. O que muda de uma alternativa para outra?
o tempo relativo em que essas coisas aconteceram. Então, por exemplo, aqui, ó, primeiros vestígios de vida. Aconteceu 3.500.000 anos. Bem pertinho aqui, sabe? Agora, se você olhar para cá, ó, isso aqui tá no 25%. Você está entendendo? Então tá errado isso aqui, não é? Ou não? De repente, né? Vamos ver. Vamos ver se é isso ou não. Agora, eucarionte, cadê aqui? Que eu não lembro onde que eu vi eucarionte. Aqui, ó. Eucarionte, ó. 2.000. A metade não era 2.300 que a gente falou? Então, realmente, ó, é um pouquinho antes da metade. Tá vendo isso? Ó lá. Agora, primeiros peixes. Vamos ver, cadê os primeiros peixes aqui? Aqui, ó. 500 milhões. Não. É 500, né? Mais ou menos? Não, menos, né? 430, vai ficar mais fácil. 430. No 500 seria 25%, né? Então, um pouco menos de 25%. Ó. Aqui seria 25%, um pouco menos de 25%. Então, essa alternativa aqui, você está vendo que ela tem uma cara de que está bonitinha ou não? O que você ficou na dúvida? Entre eucariontes e primeiros vestígios de vida. Olha onde estão os primeiros vestígios de vida. 3.500 anos. Tipo, 3/4, né? Ou não? Daqui para cá tem quanto, mais ou menos? 2.500, né? 2.500, 4.500, 2.000 anos. Que é a metade, mais ou menos, né? Então, qual é a proporção que você tem que dar de distância entre a formação da Terra e os primeiros vestígios de vida? Você tem que pôr bem pertinho ou tem que pôr mais ou menos na metade do tempo do planeta? Não? Esse aqui não. Olha lá. Então, isso aqui você teria que ver, não para saber biologia. Você tem que ter uma noção de proporção. Então, a Tayla respondeu... Não, a Tayla não. Quem foi? Cadê? Que falou letra E. Foi a Tayla, então. Olha só, a sua resposta estava quase, assim, bateu na trave, né? Mas bola na trave não muda o placar, né? Então, você viu que você até se deu bem aqui, ó. Primeiros vestígios de vida, ó, tá certo. Onde que você errou? Onde surgiram os eucariontes. Cadê eles mesmo aqui, que eu perdi de novo? Aqui, eucariontes, ó. Então, olha o que eu fiz aqui para facilitar a minha vida, visualmente falando. Eu dividi essa tabelona aqui, ó, em 4 partes. Então, se do início até aqui tem 4.600.000, aqui no 2.300.000 é a metade. E aí, a metade da metade é mais ou menos por aqui, ó. Certo? Agora, aqui, ó, de 1.000 para 2.000, é 1/4, né? 25%. E todo esse resto é 1.000, ó. É 25% também. Então, esses risquinhos é que são seus parâmetros para você chegar a alguma conclusão. Se ficava para cima ou para baixo, exatamente. Então, aí você concluiu o quê, ó? Aparecimentos eucariontes é 2.000. Mas a metade disso que está aí na tabela é 2.300. Quer dizer, 300.000 anos é ano, né? Não dá para arredondar tanto assim, né? Então, tá para cima da metade, não para baixo. Compreendeu? Então, você percebe que aí não precisa saber biologia nessa questão. Você precisa saber negócio de proporção, um negócio meio intuitivo, né? Que você consegue fazer, eu acredito. Por isso que eu pus essa aí, porque envolve uma série de habilidades. Tá bom? Aula nova. Eu sempre demoro, gente. Olha que bonito. Como é que a partir de uma célula, sem vergonha, procarionte, surgiu a fauna e a flora toda que hoje tem?
A partir daquele ser vivo, começou a se reproduzir, originou tudo que tem aqui hoje. Ah, não dá para acreditar, né, professora? Então, não dá. Por isso que tem um monte de gente que não acredita, né? Mas, aqui nessa figurinha, temos um resuminho de todas as teorias, né? Uma delas, que foi a do criacionismo, e que diz que um ser superior criou todos os animais e vegetais, bactérias e tudo que tem hoje, criou e assim ficou, e não sofreram evolução, não mudaram nunca. Já foi criado assim e assim então. Então não tem evolução, não tem mudança. Essa teoria aqui é chamada de fixismo, fixo, né? O negócio é fixo. As espécies não mudam, foram criadas por Deus e assim ficaram. Agora, quando começaram a questionar isso, surgiram as teorias de evolução. Não, as espécies não são fixas, elas mudam com o tempo. Como? Tiveram várias teorias, na verdade. As que ficaram famosas foram essas aqui, ó. A do Lamarck, que é a famosa teoria do uso e desuso. O que é isso, teoria do uso e desuso? Ele dá esse exemplo da girafa. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Porque lá no ambiente onde ela vivia, só tinha comida na copa das árvores. E ela tinha o pescoço curto. Então ela tinha que se esticar para pegar o alimento. De tanto esticar o pescoço e usar o pescoço, cresceu o pescoço. Isso é o uso. O nosso apêndice, tá ligado? O apêndice nosso era um órgão desenvolvido por essa teoria, e como a gente deixou de usar ao longo do tempo, ele ficou pequenininho, vestigial. Sacou? Pelo Lamarck, o que ele diz? Como você não usava esse órgão aí, ele atrofiou. Essa lei do uso e desuso. Essa característica adquirida desta forma passaria para os descendentes. Então, as girafas filhas dessa daqui, todas nasceriam com pescoço comprido. Vale também para o dendo siso. Vale para o dendo siso e para várias outras coisas que eu vou te contar já já. O Cox. Bom, aí, depois dele, esse aqui, o Lamarck, já era velhinho, quando o Darwin elaborou a teoria dele. Eles chegaram a ser contemporâneos, né? O Darwin falou assim, então, não é assim, não vai ter uso e desuso, aí o órgão não vai desenvolver por uso e desuso. O que acontece é que, no tempo passado, existia uma variedade de girafas, umas com pescoço comprido e outras com pescoço curto. Existia essa variedade já. E o ambiente, né, como começou a ter alimento só na copa das árvores, selecionou só aquelas que alcançaram o alimento, que tinham pescoço comprido. O que aconteceu com quem tinha pescoço curto? Morreu de fome. Então, as de pescoço longo foram selecionadas. Spoiler. Tá dando spoiler da aula? Você compreendeu a diferença disso para isso? Qual é a conclusão que você tem que chegar hoje? Nós acreditamos que as espécies mudam ao longo do tempo, sim. Só que a teoria do Lamarck diz que o ambiente faz surgir uma nova característica pelo uso e desuso. Para o Darwin, o ambiente tem outro papel. O papel do ambiente é selecionar a característica mais vantajosa. Sacou? E essas girafas que ficaram vivas vão se reproduzir, né? E filha de girafa pescoçuda vai ser pescoçuda também. Ele não sabia nada de genética, viu? O Darwin é meio contemporâneo com o Mendel também. Aquele lá do azão, sabe? Da genética. Mas o Darwin ainda não sabia nada de genética, não. Então, ele falava que as características eram adquiridas pela geração seguinte também. Agora, surgiu um problema aqui no Darwin. Como ele não sabia nada de genética, justamente, ele não soube explicar por que algumas girafas tinham pescoço comprido e outros curtos. Ele não soube explicar essa variedade entre as características de uma mesma espécie. Hoje a gente sabe que um é diferente do outro aqui, ó. Nós todos aqui somos da mesma espécie. As características de um são diferentes do outro. Cada um é um ser único, inédito. Por quê?
Porque cada um tem uma informação genética diferente. E como é que surgiu essa variedade de características? Mudanças do material genético. Como é que chama uma mudança no material genético? Chama mutação genética. Mutação. Entendeu? Nós vamos falar disso. Agora, essa figurinha que eu botei aqui, ó, é que há uma interpretação errada dessa história, diz que a gente veio do macaco. Do macaco que tá aí. Do macaco pulando de árvore em árvore. Aí nós tivemos, imagina que eu, né, tô mulherão, veio de um chimpanzé. Ai, nem morta, não acredito nisso. Pois é, mas não é verdade mesmo, você não veio de chimpanzé. Não é este macaco que está aí. É um antepassado nosso com características semelhantes ao macaco que lá no passado originou os seres humanos numa linhagem com certas mutações genéticas, que hoje eu sei, surgiram as nossas características, e uma outra linhagem com outras informações genéticas que deu origem aos macacos de hoje. Vocês estão rindo do macaco? Brotou pernas do nada. Ai, vamos falar de perna daqui a pouco. Você entendeu? Então, ó, rapidez, hein? Tá me acompanhando? Fixismo. A gente, cientista, não acredita nisso. Que as espécies são imutáveis. Deus criou e assim ficou. Não, não, não. É que a evolução é uma coisa muito lenta. Então, para a nossa cabecinha pequena, a gente não tem noção de tempo, né? Que tudo aconteceu. Por isso que é difícil de compreender. Então, a gente acredita em evolução. Por que que a gente acredita isso? De onde a gente tirou essa ideia? De certas evidências que foram observadas por aí, como eu já citei duas aí, né? Mas, além disso, quando são encontrados fósseis, a princípio eles achavam que isso aqui era uma aberração, assim, sabe assim que nem nuvem? Você já brincou de dar nome, achar formatos para nuvem? Olha, essa nuvem parece ursinho Pooh. Que fofa. Mas é um acaso, né? Quando acharam os primeiros fósseis, acharam que era um acaso isso aqui parecer com um corpinho aí, com um esqueleto, sabe? Aí não deram muita bola, não. Mas depois começaram a verificar que encontravam vários fósseis desse jeito e perceberam que sim, eram seres que tinham existido um dia e que não existem mais hoje, se extinguiram. Assim como as espécies que tem hoje nunca foram encontradas em fósseis. Então, alguma coisa mudou, né? Pode ser, o fóssil pode ser alguma parte do corpo do bicho conservado lá, ou pode ser um rastro dele, sabe? Uma pegada, uma cobra rastejando. Às vezes eles encontram um rastro na areia, sabe? Fossilizada, de uma cobra, né? É o rastro dela. Cocô fossiliza, cocô fóssil também. A gente acaba descobrindo várias coisas como que era a vida no passado, achando cocô fóssil. Olha que bacana, né? Isso a gente estuda em paleontologia. Ai, que legal. Bom, além dos fósseis, que são evidências de que os seres eram diferentes antigamente, estudando anatomia, embriologia, bioquímica, comparados, pega duas espécies diferentes e vai comparar anatomicamente. Nem falou de perna, né, braço. Vamos comparar. Olha o que a gente vê. Se a gente pegar seres aqui, ó, aparentados até certo ponto, todos esses caras que estão aqui são mamíferos. Olha o membro anterior de todos eles. Quer dizer, ave não é mamífero, né, mas é um vertebrado. Aqui temos todos os vertebrados. Se você olhar a anatomia do esqueleto ali, os esqueletinhos, os ossinhos do membro anterior do nosso braço estão presentes no membro anterior dos outros também, só que com formatos adaptados ao local onde eles vivem. Então, aqui está o do cachorro, que ok, é para andar. O nosso membro anterior, ele foi adaptado, ele se transformou para pegar coisas, não para andar. No caso da ave, foi para voar. Então, tá vendo que as falanges aqui dos dedos são pequenininhas. O Lamarck diria, não usa dedo, atrofiou, né? Mas aí o Darwin não fala isso, não. E aqui o da baleia tem uma estrutura óssea muito semelhante, só que num formato de pá, de nadadeira,
Que nojo, como nojo, Taina. Que nojo, não é lindo isso. Sabe por que você está com nojo? Porque você tem aquela visão antropocentrista, que está desatualizada também. A gente acha que nós, seres humanos, somos o centro do universo. Tudo gira em volta de nós. Inclusive, a gente acha que Deus criou todo o resto para o nosso gozo. Compreende? E não é verdade. Hoje a gente já sabe que nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível de importância, vamos dizer assim, de qualquer outro ser vivo. Nós fazemos parte de uma rede, net, né? Que é o ecossistema, em que um está dependendo do outro de igual forma. Ela está com nojo de quando você falou do cocô. Ah, do cocô fóssil, é nojento mesmo. Mas sabe que a gente descobre que no passado lá, nossos antepassados, bem passados mesmo, tinham certos vermes, que nós temos até hoje. A gente descobre essas coisas também, olha que coisa. O homem é o centro do mundo, só que não. Exatamente. Só que não. Mas ele acha que é. Olha aqui, ó, embriologia. Eu te falei outro dia que embriologia é o desenvolvimento do embrião. Então, quando você estuda o desenvolvimento do embrião, né, até o momento do nascimento, você percebe que o início é muito parecido. E conforme a gestação, né, vai passando o tempo, aí vai diferenciando. Mas, por exemplo, você pode perceber aqui que todos os embriões nessa fase têm cauda. Nós já tivemos cauda quando éramos embriões. Mas aí, durante o desenvolvimento embrionário, a cauda desapareceu. Ficou só um cotoquinho dele que você nem vê, que é o cox. É uma cauda vestigial. Mas, ó, antigamente, e ainda hoje nos macacos, obviamente, talvez nós teríamos, né, o hábito de andar em árvores, sabe? Nos galhos das árvores e tal. E para que serve a cauda nessa situação? Serve para ajudar no equilíbrio. Serve para se segurar também, para se pendurar. Mas daí, como o nosso hábito mudou, mesmo que você nascesse sem rabo, por causa de uma mutação, não sobe na árvore, né? Fica no chão mesmo. E aí estamos nós, sem cauda. Graças a Deus, né? Vou até ter cauda, já pensou? Pentear a cauda? Não precisa fazer chapinha na cauda? Puta. Não, isso não é da hora, tá? Isso não é da hora. Deve ser desagradável. Tem que ter um buraco na calça. Acho que seria fofo ter rabo. Vamos falar cauda, que é um pouco mais sofisticado. Rabo é meio feio, né? Cauda com U, viu? Não é cálida com L. Cálida com L é cálida de chocolate. É cauda. Tá? Não fala cauda, não fala rabo, não. Rabo é feio. Tá. E a bioquímica comparada também. Então, essa linha amarela aqui, ó, é um esqueminha que mostra o parentesco entre alguns organismos, né? Então, o homem com o macaco, ó, realmente estão bem aparentados aqui, ó, são primos, né? E aqui ele está vendo, ó, número de aminoácidos diferentes. Então, as minhas proteínas e as proteínas do macaco são quase iguais, diferindo só em 8 aminoácidos, isso é muito pouco. Agora, se for para o cão, né, que já é de outra família, já é um pouco mais aminoácidos que são diferentes. E assim vai, ó. Aí quando você vai lá para trás, para um organismo chamado lampreia, que ainda existe, quase extinto já também esse aí, mas ainda existe. Mas olha a diferença da química dele para a nossa química, muito grande. Então, isso mostra que houve alterações aqui, comparações bioquímicas com a substância que tem dentro de cada um. Acho muito maneiro isso. Aí vem os órgãos vestigiais que a gente estava falando, né? Aqui está a história do cox, que alguns vertebrados aqui, ó, tem as últimas vértebras, né, desenvolvendo aí uma cauda, são as vértebras coxígenas, que a gente aqui tem essas vértebras fundidas, pequenininhas, que quando você cai sentado de bunda no chão, já aconteceu com você, dói pra caramba. Às vezes fratura isso aqui, dói muito. Esse é o cox, é um vestígio de cauda. Olha o dente do siso aqui, ó. Tem gente que nasce já sem o dente do siso. Teoricamente tem uma dentição mais evoluída. Isso aqui tem a ver com a alimentação, né, que variou. Esses molares aqui é típico de quem é vegetariano, de quem é herbívoro. Como a nossa alimentação variou, né, a gente é herbívoro e carnívoro, né, a gente é onívoro, tá ligado?
Então, esses dentes molares não se tornaram tão importantes, né? Também nós temos os caninos, nós temos os incisivos, né? Aí os sisos são vestígios aí de uma dentição antiga. O apêndice tá aqui, ó. Esse é o nosso apêndice, ó, do homem. É uma bolsinha que fica lá no intestino grosso. Teoricamente, ó, aqui é um coelho. O coelho é um animal herbívoro. Então, esse apêndice aí é um órgão desenvolvido nele, porque a alimentação herbívora precisa de umas coisas aí que não são mais necessárias na gente. Um dia, talvez tenha sido. Tá entendendo? Estamos indo bem? Isso aqui, eu não sei se você já ouviu falar, é uma membraninha. Nós não temos, quer dizer, nós temos o vestígio, né? Que é essa, aqui, ó, prega semilunar. Tá vendo? Uma pelinha que tem aqui. Em outros bichos, você já deve ter visto na televisão, ó, ele consegue fechar também. Tem a pálpebra que nós temos também, e ele tem essa prega semilunar aqui também. Isso é um vestígio também. Beleza? Então, claro que eu não acabei de novo a aula. Continua a aula que vem nesse mesmo assunto. Já era para mudar de assunto. Mas foi ótimo. Vocês gostaram? Entenderam? Já tem exercício lá para você. A aula acaba tão rápido, eu também acho. Eu tenho que falar menos, eu tenho que concentrar, gente. Eu não quero fazer amizade com ninguém, hein? Vou chegar aqui falando já, blá, 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 tá bom? Brincadeira, eu quero conversar, quero que vocês falem também. Mas a gente dá um jeito, mesmo que tenha que dar umas aulinhas extras, vocês não ligam não, né? A gente volta a falar disso, aula que vem. Já tem isso no Drive, no Google Drive. Já tem exercício lá também, mas ignora, porque a gente não falei nada ainda. Nem entra lá no Drive ainda na minha aula, tá? Nem entra. Esquece, aula que nem a gente faz. Tchau. Foi um prazer. Boa semana para vocês. Tchau, professora. Até breve. Até. Tchau, queridos. Tchau, Juliana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.